Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais um vídeo, tá? E hoje a gente vai estar falando aí como se faz um esboço realista, o mais próximo possível da nossa imagem de referência, tá? Vou usar essa maçã porque é um desenho simples. Como na primeira aula a gente fez um círculo, né? Uma esfera, então não é muito diferente. O único detalhe que a gente tem aqui são esses detalhezinhos que tem de iluminação, tá? Que são pontos diferentes do primeiro. E aqui a gente tem o talozinho da maçã, né? Uma área aqui de profundidade, que também é coisa simples, tá? Mas nosso foco hoje é fazer o formato deste desenho, ok? O esboço, que é o formato no realismo, como eu citei na aula passada, a gente tem a ideia de tentar sumir com a linha do esboço. Geralmente nos desenhos, a gente desenho animado, né? Ou outro tipo de desenho, mangás, animações, a gente vê uma linha, um traço de esboço em volta do rosto. No realismo a gente já não vê isso. Então a ideia de tornar o real é tentar tirar esse esboço, tá? Uma técnica bem simples, não é difícil, porém é um pouquinho trabalhosa. Então é necessário ter paciência para fazer, ok? Então vamos lá. A gente só vai precisar de material hoje, uma régua, tá? 30 centímetros mesmo, não precisa ser uma régua de proporção maior. Borracha branca, tá? De preferência que esteja limpinha aí, porque borracha suja pode manchar seu desenho, pode dificultar também, tá? Na hora de apagar. E a gente vai precisar apagar alguns momentos aqui, ok? E um lápis de escrever comum. Essa primeira fase aí do canal eu vou estar ensinando vocês a fazer desenho usando esse tipo de material. Não vou me aprofundar em materiais específicos, tá? Que é lápis com tonalidades diferentes, nada disso, ok? Então vamos lá, vamos para a prática. O que eu preciso aqui? Eu preciso ter pontos de referência para fazer esse desenho em uma outra folha. Se eu quiser ampliar esse desenho, eu também consigo usando essa mesma técnica, tá? Só que hoje eu não vou trabalhar com ampliação não. Vou tentar fazer a cópia exata no mesmo tamanho aí. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar quadrados aqui, é a técnica chamada de quadriculado, que vai me dar vários pontos de referência e vai me ajudar a fazer esse esboço aí da forma mais parecida possível com essa foto minha de referência aí, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Como o desenho é simples, não é um desenho muito cheio de detalhes, então eu não preciso fazer quadradinhos tão pequenos. Eu vou fazer aqui com um tamanho de 2 centímetros, tá? Que é um tamanho bom para me usar como referência e conseguir fazer aí todo o contorno deste desenho. Então a primeira parte que eu vou fazer é a marcação aqui. A cada 2 centímetros eu faço um tracinho. Essa última aqui ela não vai fechar direitinho, tá? É normal acontecer isso. E como o meu desenho não pega o quadrado todo, então não vai interferir muito, porque o meu ponto de referência vai sair daqui para esse canto, tá? Então, tudo que vier daqui para cá vai dar certo. Esse final aqui vai, talvez falte um pouquinho da folha, não tem problema. Minha maçã vai estar preenchida dentro da folha que eu vou passar o desenho. Não tem problema nenhum, tá? Desde que um dos lados esteja certo, ok? Então, esse lado foi o que eu escolhi para ser o meu ponto de referência. Então, já fiz aqui em cima. Vou marcar aqui embaixo rapidinho também. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ok? Na lateral aqui, como aqui vai ser minha referência, eu vou começar marcando daqui de baixo para cima, mesma numeração, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Em cima a mesma coisa. Essa é a parte trabalhosa, tá, pessoal? Passou isso aqui, fica tudo mais fácil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pronto. Tudo marcado, pontos em cima marcado, pontos embaixo marcado. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem melhor. Marquei pontinho simples, tá? Outra coisa, nessa folhinha de referência não tem problema marcar forte, porque essas linhas vão permanecer aqui o tempo todo, tá? É uma folha que eu posso guardar para novamente tentar fazer esse desenho ou posso descartar, não tem problema, tá? A gente tem que verificar aqui se a régua está certinho de um ponto para o outro e tomar muito cuidado para a régua não fazer isso, ó, escorregar,
na hora da marcação. Às vezes a gente está marcando aqui, ela faz isso e a gente acaba marcando errado. E aí vai dar errado, você vai perder o seu ponto de referência. Essa parte não é difícil também não é demorada. E rapidinho eu vou fazendo aqui. Mais para frente a gente vai aprender a usar técnicas de pontos de referência bem mais simples, tá? Até chegar no ideal, que é não precisar usar linhas como ponto de referência, né? Aquele famoso olhômetro, você consegue medir seus pontos de referência só olhando, sem precisar marcar nada, já ir direto para o desenho, né? E eu acho que esse é o maior erro que as pessoas que tentam desenhar e não conseguem, acabam desistindo, justamente por isso, porque quer fazer simplesmente diretamente olhando, sem usar ponto de referência, sem medir nada, e aí erra, acaba se frustrando e desiste, e aí fala que não leva jeito. Desenho não é jeito. Tem gente que tem habilidades, lógico, né? Mas com esforço qualquer pessoa consegue fazer. Só precisa se dedicar, né? Nada nessa vida é fácil. E aqui estou quase concluindo. Aqui só vai ter mais um detalhe depois que eu vou explicar para vocês, que é super importante, tá? Que são o nome de cada quadrado desse. Cada quadradinho desse vai levar isso a nomenclatura de referência na hora que você for reproduzir na outra folha. Aqui por último. Prontinho. Meu quadriculado está pronto, tá? Daqui, dessa coluna para cá, eu tenho os quadrados perfeitos. Essa última não é o mesmo tamanho, mas não vai influenciar, não vai me atrapalhar, porque até aqui eu vou conseguir fazer minha referência certinho. Nome dos quadrados, tá? Vocês podem fazer das duas formas. Eu gosto de colocar sempre os números aqui nessa coluna, na horizontal, e na vertical eu coloco as letras. Para mim eu acho mais fácil fazer assim, tá? Então aqui eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar esse último aqui, mesmo que eu não vou utilizar ele. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vou marcar esse aqui como K. Prontinho. Cada quadradinho desse agora ganhou um nome, tá? Como assim? Por exemplo, se eu quero começar o meu desenho aqui por esse talo, eu tenho aqui o número 5, letra C, tá? Eu posso chamar C5 ou 5C. Eu gosto de usar a primeira letra como referência, então eu gosto de falar C5. Quadradinho C5 é onde eu vou começar desenhando o meu talinho. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar saber aonde sai cada ponto desse talinho. Posso usar régua, ou às vezes não preciso, se eu já tiver essa habilidade de, no olho aqui, descobrir que para fazer esse círculo do talinho aqui, da base não, né? Do topo do talinho, eu sei que eu estou utilizando mais ou menos um meio dessa linha, desse quadrado para o outro. Então, na hora que eu vou fazer lá na minha folha, eu vou ter isso aqui como referência e vai ser muito mais fácil para mim, tá? Então, essa primeira parte aí é fazer a referência no desenho que eu quero reproduzir, ok? Prontinho, agora a gente vai continuar usando a folha que de fato será o desenho, tá? Eu peguei aqui uma folha mais ou menos do mesmo tamanho, mas como eu vou usar o mesmo tamanho de quadradinhos, então não vai interferir no tamanho da maçã. Se eu uso o mesmo padrão de quadrados, vai ser o mesmo tamanho, independente da quantidade que sobre da folha, que depois eu posso cortar para deixá-las do mesmo tamanho, tá? A diferença é bem pouquinha, vai sobrar esse pedaço final aqui, eu posso tirar depois. Ou posso deixar, não vai interferir. A maçã ela vai ter esse tamanho exato. O que eu vou fazer aqui? Justamente o que eu fiz aqui, só que com um pequeno detalhe, tá? Essas linhas aqui, elas podem ser marcadas fortes, porque vai servir de referência, tá? Os números e letras também. Eu acabei deixando aqui mais claro, mas eu poderia fazer mais forte, tá? Só quero que vocês entendam que tá aqui, que ele não fique escondido, né? Claro demais, de uma forma que eu não veja. Aqui não. Aqui eu tenho que fazer claro. Por quê? Porque isso que eu fiz aqui, quando eu fizer o meu contorno da maçã aqui, eu vou precisar apagar todos esses quadradinhos e deixar somente o contorno, tá? Então vamos lá para a primeira parte, repetir o mesmo processo que a gente fez na outra, ok? Só que dessa vez mais suave. Então, 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16. E vou seguindo aqui. Vou fazer essa marcação. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vira a folha novamente. Faça a mesma coisa, tá? Tomar cuidado aí para não marcar errado, tá? O início da régua não é a marcação exata, é o início do número 0. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Em cima a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Prontinho. Feito isso, segundo passo, fazer a ligação de um ponto para o outro. Processo aí bem simples, só que bem suave. Lembrando que eu vou precisar apagar tudo isso depois. Na hora de apagar também a gente tem um certo cuidado para não amassar a folha, não marcar muito forte com a borracha, nem rasgar o papel também. Aqui, quase concluído essa linha aqui na vertical. Prontinho. Ok. Lateral agora. E pronto. Tenho aqui meus quadradinhos de referência. Numeração a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Sobrou esse aqui. Não vou precisar, não tem problema. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K. Perfeito. E é isso aí, tá? Tem a folha base, tem a folha de referência. Agora é só começar o esboço.